Vamos dar início ao nosso primeiro podcast. Gente, esse podcast é para falar sobre tudo que envolve balé, dança, as vertentes da profissão, onde a gente pode trabalhar, quais os apuros que as pessoas que trabalham com dança vivem, quais os benefícios que o balé traz para a gente, contar as experiências que os profissionais tiveram com a dança. A ideia é cada semana a gente poder conversar com uma pessoa diferente do meio artístico, também conversar com alunos, com gente que está aí no meio artístico há muito tempo. Esse primeiro episódio, exclusivamente, eu vou estar aqui sozinha falando de mim para vocês, porque eu quero que vocês me conheçam. Quem é Cristiane Rabelo? Quero contar para vocês dos perrengues que vivi, das dificuldades que enfrentei, das glórias que tive no meio da dança, das vezes que me senti plena e realizada, das outras vezes que quis arrancar os cabelos. É isso, eu quero contar para vocês todas as minhas experiências. Quero que vocês saibam que a dança me proporcionou muitas coisas, muito além do que eu imaginava. Para não ficar aqui sozinha falando, eu pedi para as minhas alunas me mandarem perguntas. E eu ainda não escutei as perguntas dela. Vou fazer isso agora com vocês. Então, elas vão me perguntar e aí eu respondo as perguntas das minhas alunas. Vamos lá comigo. Olá, meu nome é Patrícia Candian, aluna do Estúdio Corpo e Dança, e eu queria saber, além da técnica, o que você acha que o balé ensina para a vida? A primeira coisa que o balé ensina é não desista, nunca, nunca. O balé ensina a ser persistente. O balé te ensina a superar as dificuldades. O balé ensina você a atingir os seus objetivos. Eu não conheço uma bailarina que não seja bem-sucedida na carreira e na profissão que ela escolheu. Então, eu acredito que você quer contratar uma boa profissional? Dá uma olhada no currículo dela, se ela estudou balé. Com certeza, ela é disciplinada, ela é organizada, ela é pontual, ela é respeitosa, ela é dedicada. A funcionária exemplar pode ter certeza que ela estudou balé clássico. Olá, meu nome é Selma, eu sou aluna de balé clássico da Estúdio Corpo e Dança há cerca de 1 ano. A Cris, ela conta muitas histórias pra gente, só que teve uma coisa que ela nunca contou pra nós. Qual foi o seu maior desafio na dança? E qual foi o aprendizado que você tirou dessa experiência? Nós queremos saber. E eu acho, gente, que foi quando eu resolvi fazer os exames da Royal. Eu já estava muitos anos sem fazer aula de balé, mais de 10 anos sem fazer aulas de balé. E aí as minhas alunas iam prestar o exame da Royal. Estava na época de fazer a inscrição. E aí elas ficaram assim com medo. Ai, não sei se a gente vai fazer. Ficou com aquela coisa. E eu não gosto dessa coisa de indecisão, né? E aí eu falei, vai, gente, pelo amor de Deus, vocês estão preparadas, vocês estão aí o ano inteiro ensaiando, vamos fazer esse exame. Vai, eu faço com vocês. Gente, faltava 30 dias para o exame. Eu fiz a minha inscrição e aí eu tive só 1 mês para me preparar para um exame da Royal, que era ai meu Deus, um negócio super complexo, um exame de nível internacional. Então, eu fiquei desesperada. Eu tive uma contratura muscular. Eu vinha às 6 horas da manhã para a escola para fazer a aula. Foi uma loucura. E a dona Araci Evans, mais louca do que eu, me deixou fazer isso. 10 anos parada, sem fazer aula. E aí me enfiei para fazer um exame da Royal do 6º grau. E foi maravilhoso. O aprendizado que eu tiro disso é que a gente nunca esquece, tá? O nosso corpo tem memória, sim, o músculo tem memória, e que a gente desenferruja. É mais difícil, tá? É mais difícil, porque até engrenar tudo, mas não é impossível. Então, o que eu aprendi? Uma vez bailarina, sempre bailarina. O balé não sai nunca da gente, jamais. Olá, meu nome é Patrícia, eu sou ex-aluna do Estúdio Corpo e Dança e eu queria perguntar,
Cris, qual é o maior sonho que você ainda deseja realizar com a dança? Um beijo. O meu maior desejo com a dança, um sonho que eu ainda não realizei. Gente, é difícil, sabe por quê? Eu tive sonhos muito malucos com a dança, coisas que eu nunca imaginei que pudesse realizar, e confesso que realizei todos, os mais malucos. Mas uma coisa que eu adoraria, que eu não tenho ainda, é uma franquia. Eu adoraria ver um estúdio corpo e dança em cada cidade desse país. Esse é um sonho. Ia ser maravilhoso. Eu não tenho ainda. Quem sabe, né? Olá, meu nome é Vanise, eu sou ex-aluna do Corpo e Dança e a minha pergunta é: Cris, o que você gostaria que as suas alunas nunca esquecessem? Um beijo. Muito legal, Van. Ó, fico emocionada. Ai, gente, que delícia gravar isso. Eu adoraria que vocês nunca esquecessem que, acima de tudo, eu tenho muito, muito, muito amor por vocês, e que cada vez que eu chamei a atenção de vocês, que eu dei uma bronca, que eu briguei com vocês em algum momento, ou que eu exigi algo de vocês, foi porque eu sabia que vocês podiam me dar esse retorno, né? E eu acreditei em vocês, por isso que eu chamei a atenção. Se eu pensasse que vocês não poderiam, que vocês não atingiriam aquilo que eu estava pedindo, eu não ia perder meu tempo. Então, nunca, nunca, nunca se esqueçam disso, que eu amo todas as minhas alunas. Eu posso parecer meio louca, meio brava, meio sem paciência, porque eu sou realmente, eu tenho uma personalidade muito forte. Então, às vezes as pessoas até se assustam comigo, falam, a Cristiane é grossa. Não, gente, eu sou verdadeira, mas eu sou isso aqui, ó. Eu sou essa manteiga derretida, eu fico super emocionada. E eu tenho as minhas alunas como minhas filhas, né? E eu tenho tanto orgulho de vocês, meninas. Vocês se tornaram mulheres tão poderosas, e eu queria que vocês nunca esquecessem isso. Vocês são incríveis e que eu amo cada uma de vocês. Meu nome é Marisa, sou aluna do Estúdio Corpo e Dança, e a minha pergunta para a Cris é: em toda a sua carreira, qual foi uma apresentação, um espetáculo que você produziu que mais te emocionou? Gente, eu fiz muita coisa que eu tenho muito orgulho, que eu amo de paixão, né? Mas eu acho que o meu favorito de todos foi Alegria, uma coreografia que eu fiz em homenagem ao meu avô. Isso foi em 2000. A gente ganhou muitos prêmios com essa coreografia. Era uma coreografia que as meninas tinham umas bolas coloridas, assim, era muito, muito incrível. Tinha troca de bola pelo ar, pelo chão, pingava e pegava no ar. Nossa, gente, dava muito trabalho esse ensaio, e era muito, muito maravilhosa. E a gente ganhou no ENDA, a gente ganhou com a maior nota do festival, a maior nota. Dançamos no palco do Teatro Municipal. E para mim foi um prêmio maravilhoso, eu tenho muito orgulho. E sem dúvida alguma é um dos espetáculos mais bonitos que eu já fiz. Mas eu gosto muito também do Rei Leão. O Rei Leão eu tenho uma paixão, assim, porque enquanto todo mundo faz a Cinderela, a Rapunzel, sei lá, a Bela e a Fera, né? Todas as escolas ficam sempre Aladim, batendo sempre nessa mesma tecla. Eu procuro sempre fazer coisas diferentes, né? E aí eu fui e falei, não, eu vou fazer o Rei Leão. E eu fiz e ficou maravilhoso. Amo também o Rei Leão. Mas o favorito é a Alegria. Ai, a Alegria foi com meu avô Ítalo Valente. Maravilhoso. Meu nome é Gabriela Baston, sou bailarina e advogada. Não fui aluna regular de Cristiane Rabelo no estúdio Corpo e Dança, mas fui integrante das comissões de frente do Carnaval de São Paulo, a qual ela foi coreógrafa. Gostaria de fazer 3 perguntas a Cristiane relacionado ao período em que ela foi coreógrafa no Carnaval. A primeira,
Cristiane, como você construiu uma trajetória muito marcante como bailarina e também à frente de comissões de frente do Carnaval de São Paulo, conquistando reconhecimento e notas máximas ao longo dos anos? Quando você olha para essa caminhada, qual foi o momento que mais definiu quem você se tornou como artista e Gente, diretora? eu fiz Carnaval de São Paulo por 30 anos, né? Eu sou especialista em comissão de frente, mas eu já atuei também em outras áreas no Carnaval. Eu já fui jurada por 8 anos seguidos, eu fui jurada no Carnaval de São Paulo, julguei mestre-sala, porta-bandeira, comissão de frente, harmonia, evolução. Depois eu fiz coreografia para todos os setores de uma escola de samba, ala coreografada, carro alegórico, abre-alas, os batedores do casal, e a comissão de frente, que é a minha paixão, porque é um trabalho à parte, né? Uma coreografia, é um espetáculo à parte, a comissão de frente. Nesses 30 anos no Carnaval de São Paulo, eu praticamente tive só nota máxima, às vezes que perdi ponto foi por uma queda de figurino, uma coisa que quebrou, um detalhe. Ai, gente, é triste que eu aprendi no Carnaval de São Paulo. Eu aprendi que o preconceito existe de lá para cá, entendeu? Porque mas eu sou osso duro de roer, né? Então eu não saía, não. Eu enfrentei muita coisa ruim no Carnaval, foi bem difícil, mas eu ficava, porque eu gostava muito, e aí eu queria ficar. E eu ficava, e eles vão ter que me engolir. Eu fiquei 30 anos no Carnaval, fiz tudo que eu quis, ganhei todos os prêmios que eu quis, tirei nota máxima, quis. Quando não fazia mais sentido para mim, eu saí. Faz 2 anos que eu saí do Carnaval, pensei que ia sentir muita falta, mas como eu vivo intensamente cada fase da minha vida, eu não deixo espaço para depois eu me arrepender, sabe? Não tem espaço para arrependimento na minha vida. Então eu vivi intensamente, foram anos dedicados, muito dedicados, de madrugadas, com chuva, enfim, com frio, o que fosse, eu estava lá nos ensaios, então construí aí um nome dentro do Carnaval de São Paulo e não me arrependo de ter participado. Fui praticamente uma das primeiras pessoas a levar o balé clássico para a avenida. Eu coloquei 15 bailarinas nas pontas com titi, prato, fazendo fouetê numa avenida, e elas atravessaram essa pista inteira. Foi a coisa mais linda do mundo. Eu realizei o sonho que eu queria minhas bailarinas no sambódromo, dançamos com todas, fiz carro alegórico com elas, olha, foram anos muito bons, muito divertidos. O Carnaval exige entrega, disciplina e muita paixão. Depois de tantos anos dedicado às comissões de frente e de tantas conquistas, como foi o processo do seu desligamento desse universo? Foi uma decisão planejada, emocional ou um novo ciclo que surgiu naturalmente? Acho que eu já respondi, né, essa pergunta da Gabi, porque eu decidi, como tudo, eu acho que é um ciclo que tem começo, meio e fim, e eu vivo intensamente cada fase. Eu não consigo fazer nada superficialmente, tudo que eu vou fazer, eu me envolvo, eu me entrego, sabe? E o Carnaval foi assim, eu vivi intensamente 30 anos nesse modelo, né, de estar mergulhada, né, no Carnaval. E quando eu percebi que não fazia mais sentido, é porque eu só faço o que eu quero, gente. Quando eu percebi que estar lá num domingo à noite não era mais o que eu queria estar na minha casa, com a minha família, assistindo televisão, isso para mim tinha um peso muito maior do que eu estar numa escola de samba, rodando numa quadra. Aí eu falei, chega, não tem dinheiro que pague, não tem dinheiro no mundo que pague eu estar onde eu quero estar. Eu estou afastada e para mim é um ciclo encerrado, com orgulho, com boas lembranças, com grandes amigos que fiz, e tá tudo bem. E adoro e vejo hoje o fruto do meu trabalho no Carnaval, porque muitos coreógrafos de comissão de frente que estão hoje atuando
foram integrantes das minhas comissões. Então, muita gente que está aí aprendeu a fazer comissão de frente comigo. Isso me deixa super orgulhosa. Eu acho muito legal, adoro isso. E a terceira e última, você já viveu grandes conquistas na dança e no carnaval, mas também enfrentou desafios. Qual o ensinamento dessa trajetória você tenta transmitir hoje para as suas alunas do Estúdio Corpo e Dança? Obrigada. O que eu tento passar para as minhas alunas é assim, que a gente não pode desistir nunca. Não importa a dificuldade que você tenha, dificuldade sempre vai existir. A gente sempre vai ter aquela pessoinha que vai puxar o tapete. O mundo, infelizmente, está assim, de gente ruim, né? E a gente tem que estar preparada para enfrentar tudo isso, né? Então, eu acho que a gente tem que erguer a cabeça, acreditar no nosso potencial e não desistir. Continuar lutando, trabalhando, estudando, se aperfeiçoando. Eu acho que essa é a lição. Eu queria muito que as minhas alunas soubessem disso, que tem potencial, que elas têm potencial e que elas não podem desistir jamais. Oi, meu nome é Olivia, sou ex-aluna do Grupo Corpo e Dança. Cris, tem uma pergunta para você. Me conta, qual foi o maior perrengue que você já passou no palco? Qual foi o seu maior perrengue e o das suas alunas? Me conta. Um beijo. Gente, perrengue no palco. Eu, como bailarina, uma vez eu quase quebrei o pé. Foi no Teatro do Banespa, eu dançava no grupo Raízes da Raça. E eu tinha uma saída, eu saía de um lado do palco, tinha que dar a volta e entrar pelo outro. Só que, não sei se é assim ainda hoje, mas na saída do teatro tinham 2 degraus e naquela escuridão, pum, eu pisei em falso e caí os 2 degraus. Eu sei que a minha perna ficou roxa do tornozelo até em cima no joelho, só que eu tinha uma entrada que eu fazia uma diagonal inteira sozinha. E eu não tinha a menor condição, não conseguia pôr o pé no chão, gente. E aí eu lembro que eu empurrei a Rosa. Rosa, pelo amor de Deus, entra na minha parte, Rosa. E ela dizia, mas o que você faz? E eu não conseguia pensar, porque me doía tanto. Eu falava assim, faz qualquer coisa, pelo amor de Deus. É uma diagonal de 16 tempos. E empurrei a Rosa, e a Rosa entrou. E nesse dia, eu não conseguia entrar nem para fazer a pose, gente. Eu tentei andar até o palco, não consegui, até o meio do palco, para fazer a pose, não consegui. Cheguei ali e parei. Isso foi um perrengue danado que eu passei como bailarina. Mas minhas alunas, eu vou falar, a gente não tem muito perrengue, eu não me lembro assim de muito, me lembro de muito perrengue com as minhas alunas, porque elas são danadas, elas escondem algumas coisas de mim, porque eu ensino também que as meninas precisam saber resolver os problemas, elas têm que ter um jogo de cintura para esse tipo de momento, sabe? De crise, elas têm que saber resolver. Então, elas não me trazem esse tipo de problema no momento. Então, se der um branco, se esquecer a coreografia, tudo isso a gente ensaia antes. Ah, esqueci a coreografia, o que eu faço? Disfarça. E na pior das hipóteses, eu sempre falo para elas assim, gente, se tiver tudo horrível, eu puxo os fios da cabine de som, desligo tudo, e a gente finge que é um problema técnico e a gente começa novamente. Mas teve uma situação que eu me lembro até hoje, foi numa comissão de frente, a gente estava para iniciar, era um carnaval, agora não vou lembrar que ano foi, mas era a comissão de frente que a gente falava sobre o Renato Aragão. E um dos meninos da minha comissão, que era o Renan Banov, a gente estava já na concentração, a escola cantando o hino para a gente já quase entrar na avenida, e a roupa do Renan, o zíper estourou de cima a baixo, não tinha a menor condição de arrumar. Só que assim, a gente também não fica desprevenida, né? A gente sempre tem um kitzinho de costura em mãos. Então, na hora que estourou o zíper, a Silvia tinha lá em mãos o kitzinho de costura com alfinetes. Então, a gente pôs esparadrapo por dentro, prendi com alfinete, e ele desesperado, o que está acontecendo? Eu, calma, Renan, nós vamos terminar isso. Aí eu grudei a roupa dele com esparadrapo,
e pus um alfinete embaixo, um alfinete em cima. E ele foi a avenida inteira, sem saber, na verdade, que o zíper dele tinha estourado, porque se a gente fala, já cria toda uma tensão, né? E aí a gente fez o desfile e a roupa dele não abriu. E lembrei também, nesse mesmo ano, a gente também teve um perrengue, porque a gente usava umas caixas, que eram umas caixas gigantes, tipo um freezer, assim, uma caixa grandona, que as meninas se escondiam lá dentro, porque elas iam de bonecas, como se elas fossem bonecas de pano. E essa caixa tinha um sistema que fechava a caixa devagarinho, que era para a gente deixar a tampa fechando e ia dançando enquanto a tampa estava fechando. E aí alguém, entre aspas, alguém foi lá e quebrou algumas das caixas. No carnaval acontece isso, tá, gente? E aí a gente chegou lá pro desfile e tinha umas 3 ou 4 caixas quebradas, ou seja, umas caixas iam fechar e as outras iam ficar fechando devagar. Isso quer dizer que a gente ia perder nota, porque o movimento ia estar diferente. Então eu tive que mudar a coreografia na linha de entrada no desfile de carnaval. E eu fiz isso tranquilamente, e a minha equipe mais tranquilamente ainda, porque eu só trabalho com gente preparada, não trabalho com gente ruim, tá? É assim mesmo que funciona. Oi, eu sou Maria Cristina Passanese, sou ex-aluna do Estúdio Corpo e Dança e tenho uma pergunta para a Cris. A gente sabe que a sua formação é extremamente completa, unindo arte, cultura e desenvolvimento humano. Então, Cris, eu te pergunto, em que momento você percebeu que para formar grandes bailarinas era necessário estudar mais do que só dança? Conta pra gente. Obrigada. Beijo. Gente, a minha formação vai um pouco além do que a dança em si, né? Então, assim, eu estudei psicologia, não cheguei a formar na faculdade de psicologia. Depois eu estudei pedagogia, eu estudei gestão de pessoas em pós-graduação. Além disso, eu estudei o balé na Escola Municipal de Bailados. Eu também estudei no Bolshoi, em Moscou. Eu fiz uma formação para professores lá na Rússia. E fiz a formação pela Royal Academy, com a dona Araci aqui no Brasil, mas com a formação internacional pela Royal. Paralelo a isso, eu estudei teatro, eu estudei com Beth Silveira, com Wolf Maia. Eu também tenho formação em música, em dança-teatro, em iluminação e sonografia, tenho formação em figurino, e por aí vai. Você vê que, para você ter um artista, você tem que ter conhecimento, porque eu, como coreógrafa, eu faço uma composição, eu faço uma coreografia, eu já tenho que pensar qual é a roupa que eu vou pôr no meu elenco, qual é a iluminação que vai ter num determinado momento, e eu tenho que saber qual a emoção eu tenho que passar para essa plateia, né? Porque coreografar não é só você pegar uma música e colocar os passos e ligar um passo no outro. Isso daí, eu não quero falar mal de ninguém, né? Mas a gente sempre fala, né? Você pegar uma música e colocar só o movimento, vai virar tipo aquela dança da chacrete, né? Não é isso, não estou falando mal da chacrete, hein, Rita Cadillac, minha amiga, não estou falando mal. Mas fica um movimento por ser um movimento e só. Aí fica um fit dance, vai dançar no fit dance lá na academia. A gente está falando de arte, a arte precisa de uma composição, tem que ter um porquê, um o quê, né? E as minhas coreografias sempre têm um estudo por trás delas, porque eu acho que o trabalho coreográfico bem feito, ele conta uma história. Então, a minha plateia, o meu público senta e ele recebe uma história. Tem que ter uma emoção, tem que ter um entendimento. Depois a pessoa, ela não fala da coreografia porque ela viu um movimento, ela fala da coreografia porque ela sentiu uma emoção. Isso é fazer uma coreografia. É assim que eu trabalho, é assim que eu acredito. Cris, em muitos momentos eu percebo que as suas aulas não são apenas a técnica,
que você tem um olhar muito mais profundo, humanizado, sensível, no cuidado das suas alunas e na forma como você conduz suas aulas. Eu gostaria de saber de onde vem esse olhar e essa inspiração. Eu não sei se eu estou tão humanizada assim. Eu deixo as minhas alunas muito à vontade fora da sala de aula, para elas entenderem que eu sou igual a elas. Então, eu brinco, eu sento com elas no chão, eu faço palhaçada e tal. Fora da sala, eu sou uma colega bagunceira. Mas na sala de aula, eu sou bem brava, bem exigente, e quero que tudo seja bem dentro dos conformes, né? E quando elas conseguem perceber essa diferença, que a Cris na sala de aula é uma, que é séria, mas não que eu não goste dos alunos, e que fora da sala de aula elas têm esse espaço comigo, as coisas fluem muito legal, de uma maneira muito tranquila. Eu tenho com os meus alunos e com a família deles, eu tenho laços de amizade. E esses laços, eles perduram por muitos anos, né? Isso é uma coisa que eu tenho no coração, que é uma satisfação enorme para mim, poder dizer que os meus alunos fazem parte da minha família, de coração mesmo. Então, isso é muito importante. Eu acho que é o diferencial, o grande diferencial do meu trabalho é esse. Sala de aula, eu sou uma bruxa, mas fora da sala, você pode vir que eu te dou colo. É isso. Muitas de nós, suas alunas, sonham em subir ao palco. E eu gostaria de saber se você, ainda hoje, depois de todos esses anos de carreira como bailarina, como professora, se você ainda sente aquele friozinho na barriga antes de uma apresentação. Sempre, Ingrid, sempre. O dia que não me der mais aquele friozinho na barriga, eu paro com tudo. Porque eu acho que é a emoção de estar ali tem que existir, né? E é o respeito também, o respeito pelo palco. Se você respeita o palco, ele vai te dar um medo. Então, eu sinto sim, e é muito legal, eu adoro. Oi, eu sou a Vitória, aluna do Estúdio Corpo e Dança, e a minha pergunta é: qual conselho você daria, Cris, para uma aluna que às vezes acha que não consegue evoluir no balé? Evoluir no balé? Primeiro, eu vou dizer que ela tem que parar de pensar isso, porque a mente tem um poder sobre o nosso corpo. Então, toda vez que eu queria fazer um movimento, um passo de balé que eu não tinha ainda a técnica boa, por exemplo, eu queria muito virar 3 piruetas. E aí eu falava, ai meu Deus, chegou a hora da pirueta, eu não vou conseguir. Pronto, a pirueta já saía errada. Então eu aprendi assim, que quando você visualiza, você fazendo um negócio direito, você tem que acreditar naquilo, visualizar, aí vai dar certo. Então toda vez que eu preparava a pirueta e falava assim, agora vai, agora eu vou fazer 3, aí saía. Então é isso. Então, se a aluna pensar que ela não tem jeito, já está começando errado. Tira isso da cabeça. No dicionário do Estúdio Corpo e Dança não existe não sei, não consigo, não dá para fazer. A gente desconhece essas palavras. Esqueça. Dá. Tem que tentar, tem que persistir. E se cair, eu falo também. Se for cair, se joga. Porque quando a gente se joga, a gente não se machuca. Então, se joga e começa de novo. Não desiste. Jamais desista. Jamais. Qual sempre foi a essência que você desejou construir dentro do estúdio? A minha preocupação maior quando eu abri a minha escola era que a minha escola não fosse um campo de competição. Eu queria que as minhas alunas entendessem que as colegas de classe eram companheiras e não rivais. Eu queria que elas se ajudassem, não que elas competissem entre si. Então eu sempre ensinei isso para as minhas alunas e eu acho que esse é um grande diferencial que a gente vê aqui na minha escola. As meninas se ajudam, elas se sentem companheiras, elas pertencem à escola e a escola é uma extensão da casa delas. É assim que eu quero que seja e assim que eu consegui fazer por todos esses anos. Como surgiu o balé na sua vida? Você era aquela aluna que dançava pela casa inteira? Conta pra gente, quando você era aluna, você era comportada
Você também levava bronca dos professores? Essa pergunta é ótima. Gente, eu sempre fui muito dedicada desde pequena, tá? E eu era muito bonitinha quando era pequena e eu era uma bailarina incrível, eu tinha um equilíbrio e eu era sempre a queridinha da professora, né? Eu estava sempre na frente. Imagina, eu fui dama de honra do casamento da professora, porque eu era uma das melhores alunas. Então isso daí, eu sempre estava na frente, eu era pequenininha e estava lá, sempre muito dedicada. Então eu nunca tomei bronca de professor. Agora, dançar pela casa coitada da minha mãe, né? Porque eu acho que era um inferno a vida dela, porque era eu e minha irmã, a gente parecia duas borboletas pela casa, era assim que minha mãe chamava. Ela falava, sai daqui, suas borboletas, vocês parecem umas borboletas, que inferno. Então era o tempo inteiro. E vamos falar a verdade, dançar na cozinha parece que é o lugar mais legal, né? Principalmente quando sua mãe está fazendo a comida. Ginástica olímpica também. Sempre gostei da dança, sempre esteve presente na minha vida. Eu comecei o balé com 3 aninhos de idade, fiz o baby class, fiquei até os 8 anos numa escola aqui no bairro da Parada Inglesa, com a Elisa Martinelli, depois que eu entrei na Escola Municipal de Bailados, aos 8 anos que eu fui para a Escola Municipal de Bailados. Queremos saber a verdade. Existia algum exercício que você também não gostava de fazer? Lógico que não. Mentira, tinha sim. Tinha sim, todo mundo sempre tem um exercício que não gosta, né? Mas, eu vou falar que eu adoro e adorava adágio. Sempre tive muita perna alta, então eu amava développé, arabesque, ponché, amo adágio, é minha paixão. Rondejant, adoro rondejant. Gostava também de bateria, adoro pequenos saltos com bateria, grandes saltos, eu adoro Sauteval, grande tenturno, adoro. Eu acho que a minha maior dificuldade sempre foram os fouettes. Piruetas e fouettes, para mim era o que tinha de mais difícil, gente. E aí talvez porque eu tinha essa dificuldade, foi uma coisa que quando eu comecei a ensinar, eu ensinei muito cuidadosamente para os meus alunos. Eu acho que eu não tenho aluno que não saiba fazer fouettes. Isso é legal porque eu penso que o aluno tem que ser sempre melhor que o mestre. Eu sempre tive essa opinião e eu sempre ensinei os segredos para as minhas alunas. Eu não sou aquele tipo de professora que esconde os segredos, sabe? Eu ensino, eu dou o truque, eu conto como é que faz, eu ensino qual é o caminho para você conseguir fazer o movimento corretamente, que eu acho que isso é importante. E nem todo professor faz isso. Tem professor que quer continuar sendo o melhor bailarino. Eu não. Eu quero que as minhas alunas sejam muito melhores do que eu, muito melhor. Uma pergunta muito legal que chegou aqui. Professora, a senhora lembra de antigas alunas que hoje já são adultas? Lógico que lembro. Lembro tanto, lembro nome e sobrenome. Eu tenho amizade com boa parte delas. Obviamente que muitas a gente acaba perdendo o contato e tal. Mas lembro tanto que o ano passado eu fiz um espetáculo todo chamado Ecos de Luz, a Vibração da Amizade. Por quê? E eles formam o meu círculo de amizades, né? E o ano passado eu fiz esse espetáculo chamado Ecos de Luz e convidei as minhas ex-alunas para participarem. E fiz uma coreografia especial para elas, que foi muito incrível, foi uma grande homenagem sobre os laços infinitos da amizade, que fala sobre o amor da amizade. E essa coreografia foi tão incrível, com uma energia tão maravilhosa, que eu mandei para o Festival de Joinville, agora desse ano, e a gente passou, a coreografia foi aprovada, e eu estou indo agora em julho para Joinville com essas meninas que são ex-alunas, todas com mais de 15 anos, bem mais, tá? E a gente vai dançar em Joinville, acredita? E eu vou dançar também bate-bola rápido. Vamos lá. Uma música que sempre emociona você. Alegria, do Cirque du Soleil, que é maravilhosa, eu amo de paixão. Um balé de repertório inesquecível. O que eu amo, o meu favorito é Don Quixote. Mas, quando eu estive na Rússia, eu assisti no Teatro do Kremlin, junto com a dona Jacy Hormans, eu assisti Ruslan e Ludmilla.
Nunca mais esqueci esse balé, gente. A coisa mais linda do mundo. Procurem Ruslan e Ludmilla. O passo mais difícil do balé, para mim, é o gargulhade. Você já sabe o que é um gargulhade? Não sabe? Então pesquise o gargulhade. Para mim é o mais difícil que tem. Uma qualidade essencial para uma bailarina: persistência e pontualidade. Não dá para ser bailarina se você não tem pontualidade. Se você atrasa, já era. O que nunca pode faltar no espetáculo: ensaio. Pelo amor de Deus, gente, espetáculo, ensaia. Café antes do festival, sim ou não? Sim, sempre. Aliás, vou dar uma pausa agora que eu vou ter que fazer um café. O que dá mais trabalho? Figurino, cabelo ou organização do camarim? Olha, essa é uma pergunta muito difícil. Figurino, eu acho que não dá trabalho, porque a gente decide antes do espetáculo, resolveu bater o martelo, e eu sou assim, eu decido, ninguém decide por mim, tá? Eu que decido o figurino. Cabelo, eu também decido. Gente, o cabelo é preso e acabou, não tem história. Organização do camarim é o que dá mais trabalho, porque não tem como organizar, né? As bailarinas são tudo umas bagunceiras. Eu acho que é porque é muito criativa. A gente que é criativa não consegue ser organizada, a gente é bagunceira. Então, uma sugestão para camarim, eu sempre falo para as minhas alunas: leve uma caixa grande ou uma mala. Porque conforme você vai fazendo a troca de roupa durante o espetáculo, o que você não vai usar mais, você taca naquela mala, naquela caixa, e depois você arruma. Pelo menos não fica tudo esparramado pelo camarim, fazendo aquela bagunça, tá? Essa dica é boa. O que você gostaria que suas alunas lembrassem sobre você daqui a alguns anos, daqui a muitos anos? Eu adoraria que elas se lembrassem de mim, assim como eu lembro e me refiro a Dona Aracy Evans, né, como uma mestra, a minha mestra, Dona Aracy. Eu ia ficar muito orgulhosa se elas falassem: ah, é a minha mestra Cris Rabelo, ia ser demais. Quando as luzes do palco se apagam e o silêncio chega depois de um espetáculo, o que passa pelo seu coração? A sensação de vencer, de ter conseguido entregar o melhor para o público, uma satisfação de trabalho realizado, de que valeu a pena a dedicação, uma satisfação de ver as minhas alunas num espetáculo, de ter conseguido vencer as dificuldades e de objetivo atingido. É sempre muito legal no pós-espetáculo, é sempre um motivo de muito orgulho para mim. Qual a marca que você deseja deixar na vida de cada bailarina que passa pela sua escola? Eu desejo deixar para as minhas alunas um legado de conquista, de que elas conseguem atingir os objetivos, de que quando a gente tem esforço e dedicação, nada é impossível, que a gente pode sim conquistar aquilo que a gente sonha. O Grupo Corpo e Dança conquistou mais de 100 títulos em festivais pelo Brasil. O que você acredita que faz o grupo realmente se destacar? O Grupo Corpo e Dança teve por volta de 150 títulos. Mas é porque eu fiquei quase que 15 anos sem participar de festivais. Nesses últimos 15 anos a gente não foi para festival nenhum, porque eu andei meio revoltada, sabe, com o grupo. E agora que a gente vai para Joinville, depois de 15 anos afastada. Então era pra gente ter muito mais prêmios, né? Mas a gente ficou afastada. Eu acho que o que fez o grupo se destacar tanto era a energia, a força, a união que as meninas tinham. A gente tinha um trabalho de ensaio muito, muito sólido, né? A gente ensaiava muito e as meninas tinham uma ligação muito forte, uma amizade muito consolidada. E elas se conheciam no olhar. Então tinha um momento que dava alguma coisa errada, no olhar elas conseguiam captar o problema e elas solucionavam esse problema. Então, muitas apresentações que aconteceram, problemas, no final das contas eu nem fiquei sabendo, só depois que elas me traziam, porque no palco elas mesmas solucionavam isso. E isso é muito legal, porque prova que eu consegui ser uma diretora muito eficiente, né, gente? Porque eu consegui formar bailarinas aí que sabiam se virar no palco
e formei meninas que hoje são mulheres incríveis, todas profissionais muito bem-sucedidas, e isso é motivo de muito orgulho para mim. O Grupo Corpo e Dança foi uma fase muito bacana da minha vida e da minha carreira. Foi muito legal.